Hoje gostaria de meditar um pouquinho com você sobre Apocalipse. Alguns dos comentaristas dizem que é o livro mais difícil de ser interpretado na Bíblia. E dentro desse livro, o capítulo 11 é a referência de maior grau de complexidade de entendimento. Então hoje eu gostaria de abordar Apocalipse 11 e o foco versículo 3, onde diz o seguinte: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. O que quer dizer isso? Quais são essas duas testemunhas? Alguns comentaristas dizem que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Isso porque no mesmo contexto ali do capítulo 11, diz que elas têm poder para que não chova, isso ocorreu com Elias, e também poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. Então muitos comentaristas abordam que seria Moisés e Elias, pois existe essa passagem bíblica com essas referências. Bom, eu particularmente entendo que Hebreus 9:27 contesta essa opinião, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. E Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Sendo assim, eu descarto momentaneamente essa opinião. A segunda opinião é que seja Elias e Enoque. Elias, em capítulo 2 de 2 Reis, ele foi transladado. E Enoque também foi transladado em Hebreus, você pode conferir em Hebreus 11:5. Bom, é uma opinião também muito significativa, mas eu particularmente não creio nessa opinião, porque meditando no contexto de Apocalipse, eu observo que ele é muito figurado, ele não trabalha de forma literal num contexto geral do livro. Então eu busco entender como uma descrição figurada. E o que me faz ratificar esse entendimento? Em Mateus 18:20 diz que: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é Cristo falando da igreja para a igreja. Ele não estava querendo dizer que você estando sozinho orando, ele não estará presente, ele não te ouvirá. Não, muito pelo contrário. Quando ele enfoca 2 ou 3, ou seja, aquele número 2, significa que é necessário 2 pessoas, digamos, para a formação da igreja, do corpo Cristo, para a reunião da igreja. Porque vai ter que ter uma pessoa pregando a palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus e uma pessoa escutando. Tem que ter o convívio, que é o ensinamento dessa comunhão, desse corpo de Cristo. Eu preciso entender o meu irmão precisa entender o meu jeito. Eu preciso tolerar o meu irmão precisa crescer me tolerando, entendendo as minhas dificuldades, as minhas limitações. Então esse convívio da igreja, ou seja, 2 pessoas no mínimo, é necessário para que tenhamos o crescimento. Então eu consigo entender que esse enfoque em Mateus 18:20, ele encaixa nesse contexto das 2 testemunhas, ou seja, o número mínimo da constituição da igreja na face da terra. Então eu entendo que Apocalipse 11, versículo 3, as 2 testemunhas, Cristo está revelando a João que é a igreja na face da terra. E o que me faz ratificar isso? Próprio Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Quem que vem com as nuvens? É o próprio Cristo, que vem buscar a igreja. E no capítulo 11, que é o que nós estamos meditando nesse dia, também diz: e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então eu entendo o seguinte, que essa mesma nuvem que está em Apocalipse 1:7, que vem com Cristo para buscar a igreja, é a mesma nuvem que fala em Apocalipse 11:12, que a igreja sobe com Cristo para o reino de glória, onde ele vai viver e desfrutar do gozo eterno.
da presença de Deus para toda a eternidade. Então eu entendo que essas duas testemunhas é a igreja que acompanha Cristo retornando ao céu, às nuvens. Mas queria deixar bem claro aqui que não é um conceito definitivo. Apocalipse, como eu disse para vocês, esse capítulo é um capítulo muito complexo, respeita as opiniões de diversos comentaristas, e estou aberto para que Deus toque no meu coração. Mas pelo entendimento que Deus tem colocado no meu coração nesse momento, eu entendo que sim, essas duas testemunhas é a igreja. E finalizo da seguinte forma: o próprio capítulo 11, verso 3, diz que essas duas testemunhas profetizarão por 1260 dias. O que é isso? É um tempo figurado em que a igreja vai estar na face da terra. É um tempo determinado por Deus em que nós temos a obrigação de profetizar, de pregar a palavra de Deus a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. E esse mesmo verso que fala das duas testemunhas, fala que ela vai estar vestida de saco. Se vocês lembrarem, lá em Jonas, quando ele foi profetizar para Nínive, que estava em pecado, Nínive se arrependeu, se humilhou, quebrantou-se o seu coração e vestiu-se de saco. Ou seja, o saco simboliza a humildade, a necessidade de Deus, a necessidade do arrependimento. Então, é a igreja na face da terra que tem um tempo determinado por Deus, mas é uma igreja humilde, que vai ser atacada, que é criticada, que é questionada como intolerante, mas ela não reage com agressão, ela reage com palavras vindas do próprio reino de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Que essa meditação e a paz de Deus esteja em vosso coração.